O homem invisível na neve. Dizem que há silêncios que matam. E nas florestas geladas da Finlândia, entre 1939 e 1940, esse silêncio tinha um nome. Durante a Guerra de Inverno, um único homem deteve um exército. Sem farda, sem miras ópticas, apenas com um rifle simples e uma pontaria sobre-humana. Seu nome era Simo Häyhä, mas o mundo o conheceria por outro, a Morte Branca. Enquanto as tropas soviéticas avançavam sobre o território finlandês, milhares de soldados desapareceram sem aviso. Um disparo. Depois o nada. Nenhum som, nenhum movimento. Apenas o vento cortando a neve e corpos que caíam antes que alguém ouvisse o tiro. Ele operava sozinho, escondido entre as árvores, embrulhado em branco, confundido com o próprio inverno. Em menos de 100 dias, Simo matou mais de 500 inimigos confirmados. Mas o número real talvez nunca seja conhecido. Os soviéticos o chamaram de fantasma. Os finlandeses, de lenda viva. E a história, até hoje, tenta entender como um fazendeiro silencioso transformou-se no sniper mais letal da história humana. Neste episódio, abrimos o cofre onde o frio e o medo se encontram. Um cofre enterrado sob a neve, onde a guerra deixa de ser política e se torna instinto. A Guerra Invisível. O inverno de 1939 não era apenas frio, era implacável. A Finlândia, um pequeno país cercado por florestas e lagos congelados, se preparava para enfrentar um inimigo gigantesco, a União Soviética. Era o início da chamada Guerra de Inverno, um conflito desigual. De um lado, o Exército Vermelho, milhões de homens, tanques, aviões, artilharia. Do outro, um povo acostumado à solidão, à caça e ao gelo. Para os finlandeses, lutar não era uma escolha, era sobrevivência. Quando as tropas soviéticas atravessaram a fronteira, o frio caiu como uma cortina. Temperaturas abaixo de 40 graus negativos. A visibilidade quase nula, mas nesse deserto branco surgiram sombras silenciosas. Soldados finlandeses que se moviam como espectros entre as árvores. Entre eles, um homem pequeno, de olhar calmo e sem expressão. Seu nome era Simo Häyhä, um fazendeiro da região de Hautjärvi, atirador de elite desde a infância, acostumado a caçar em silêncio. Quando o exército o convocou, ele levou apenas o que conhecia, seu rifle M2830, o mesmo modelo que usava desde garoto. Sem mira telescópica, sem adornos, apenas ferro, neve e respiração. No início da guerra, Simo não era diferente dos outros, até que começou a desaparecer por horas e voltar com o mesmo relato. Mais um. Os oficiais, incrédulos, começaram a registrar os números. 10, 20, 50. Até que perceberam que aquele homem solitário, envolto em branco, estava travando uma guerra pessoal contra um exército inteiro. Os soviéticos avançavam em massa, mas suas fardas escuras os tornavam alvos fáceis contra a neve. Simo usava o contrário, um casaco branco, um capuz cobrindo o rosto e a neve como aliada. Ele montava posições com calma, deixava o fuzil esfriar para que o vapor do cano não o denunciasse e colocava neve na boca, para que seu próprio hálito não traísse sua posição. Um ritual preciso. Cada tiro era uma sentença, cada disparo, uma história interrompida no meio do frio. As patrulhas soviéticas começaram a chamá-lo de Bielaja Smert, a Morte Branca. Diziam que ele não errava, que os tiros vinham do nada e o próximo soldado que respirasse já estava marcado. Logo, caçadores de snipers foram enviados apenas para eliminá-lo, e nenhum voltou. O inverno tornou-se mais que um campo de batalha. Virou um espelho da mente humana. De um lado, o medo. Do outro, a precisão. E no meio, Simo Häyhä, um homem que transformou o silêncio em arma. Um homem que aprendeu a ouvir a neve, antes que ela falasse com ele. O fantasma na neve. No início de 1940, o nome de Simo Häyhä já era sussurrado entre os acampamentos soviéticos como uma maldição. Diziam que ele podia enxergar através da neve, que não dormia, que cada rajada de vento era um aviso, e cada silêncio, uma emboscada. Para os inimigos, ele havia deixado de ser um homem. Era um espectro que o frio havia moldado para matar.
As patrulhas soviéticas começaram a organizar caçadas exclusivamente para encontrá-lo. Snipers experientes foram trazidos da Sibéria. Equipes inteiras eram enviadas às florestas brancas com uma única missão: eliminar a Morte Branca. Mas a neve não perdoava os impacientes. Eles caminhavam em fileiras, deixando rastros visíveis. Simo, sozinho, se movia como um animal invisível, sem pegadas, sem ruído. Usava o terreno como um mapa vivo. Se escondia atrás de montes de gelo, criava buracos na neve, cobria o corpo com galhos secos. Sua paciência era uma forma de tortura. Esperava por horas, imóvel, até que o inimigo cometesse o erro de respirar fundo. Certa vez, uma equipe soviética passou a poucos metros dele. Um soldado olhou para o chão, viu apenas neve. 2 segundos depois, o som seco de um disparo ecoou. O soldado caiu. E quando o grupo olhou em volta, Simo já não estava mais ali. O rastro sumira, como se a neve o tivesse engolido. O exército soviético começou a usar a artilharia para tentar varrer o fantasma da floresta. Bombardeavam áreas inteiras, acreditando que em algum ponto ele seria atingido. Mas ele sempre voltava. O frio, que congelava armas e ossos, parecia fortalecê-lo. Cada dia, um novo número. Cada número, um novo medo. Os comandantes soviéticos chamavam aquilo de terror psicológico. Simo transformara o campo de batalha em um teatro do invisível. Enquanto todos procuravam o inimigo com olhos abertos, ele o encontrava com o silêncio. Às vezes, deixava um corpo como isca, esperando o resgate. E quando outro soldado se aproximava, outro disparo. A guerra, para ele, era uma equação sem emoção. Distância, vento, respiração, gatilho. Mas o que mais impressionava seus próprios companheiros não era o número de mortes, era a ausência de ódio. Simo Häyhä não gritava, não se vangloriava, não comemorava. Cumpria cada missão com a calma de quem estava apenas colhendo o que a neve já havia decidido. No diário de um dos oficiais finlandeses, há uma frase escrita após uma de suas missões. Ele mata com a serenidade de quem reza. E foi essa serenidade que começou a se tornar sua marca. Um homem comum que se dissolveu na guerra até virar parte dela. Um corpo que já não sentia frio. Uma mente que já não distinguia o inimigo da paisagem. Simo Häyhä não lutava mais por ordens. Lutava porque o silêncio havia lhe ensinado a matar. E porque talvez, em algum ponto do gelo, ele já tivesse deixado de existir. O dia em que a neve sangrou. Era o dia 6 de março de 1940. O sol, pálido e frio, mal atravessava o véu branco do horizonte. A guerra já durava mais de 3 meses, e o nome de Simo Häyhä era repetido em relatórios, orações e pesadelos. Os soviéticos haviam perdido centenas de homens naquela floresta, e decidiram que, se não podiam vencê-lo no campo, o fariam pelo fogo. Artilharia pesada foi posicionada nas colinas, bombardeando sem cessar cada metro quadrado das posições finlandesas. Entre as explosões, uma bala encontrou seu destino. Um projétil explosivo atingiu Simo no rosto. O impacto arrancou parte de sua mandíbula e o lançou inconsciente na neve. Os companheiros o encontraram horas depois, o corpo quase congelado, o rosto irreconhecível, mas ele ainda respirava. Mesmo mutilado, o homem que havia se tornado o fantasma da guerra não morrera. A notícia se espalhou. A Morte Branca havia sido abatida. Os soviéticos comemoraram, os finlandeses lamentaram, até que um rumor começou a circular. Simo havia acordado. Dias após o ferimento, ainda internado, ele abriu os olhos, justo no dia em que a Finlândia assinou o cessar-fogo com a União Soviética. Era como se o próprio destino tivesse esperado o último suspiro do conflito para deixá-lo voltar. Ele sobreviveu, mas seu rosto nunca mais foi o mesmo. A mandíbula deformada, a cicatriz eterna. Os médicos disseram que ninguém suportaria a dor, mas Simo permaneceu em silêncio. Sem queixa, sem arrependimento. A guerra havia tirado dele o rosto, mas não o espírito. E talvez por ironia, o homem que nunca falava perdeu justamente a voz. Quando o conflito terminou, os soviéticos haviam perdido mais de 200 mil soldados.
Simo, sozinho, havia confirmado 542 abates, o número oficial. Mas entre os registros e o mito, dizem que o total real ultrapassava 700. Nenhum sniper na história, antes ou depois, igualou sua precisão. E nenhum deles lutou com tão pouco. Após a guerra, ele voltou para sua fazenda. Cuidava dos cães, caçava, sorria com dificuldade. Recusava entrevistas, evitava homenagens. Certa vez, perguntaram-lhe como conseguira sobreviver àquilo tudo. Ele respondeu apenas: "Fiz o que fui treinado para fazer e sobrevivi." Simo Häyhä nunca escreveu memórias, nunca buscou glória. Se tornou parte do próprio inverno, um símbolo silencioso de resistência, frieza e humanidade em meio ao caos. E quando morreu, aos 96 anos, a Finlândia cobriu suas ruas de neve, como se o país inteiro lembrasse do homem que um dia fez a própria morte se ajoelhar diante dele. O silêncio depois do disparo. A guerra terminou antes que o inverno derretesse. Mas o frio que ficou em Simo Häyhä não obedecia às estações. No hospital de campanha, a luz pálida das lamparinas recortava sombras nos lençóis. O rosto, costurado às pressas, parecia uma máscara recém-moldada. Ele respirava curto, contando o tempo em intervalos de dor. Durante dias, o mundo foi um zumbido distante, como se a realidade estivesse coberta por um gelo espesso. O projétil explosivo que lhe abrira a mandíbula tinha feito outra coisa, mais sutil. Calara o som da guerra dentro dele para que o silêncio pudesse falar. E o silêncio falava. Falava com a voz da neve que cede, com a memória do metal que estala, com o leve estalo do gatilho antes do destino. Cada ruído do hospital, a água fervendo, a pinça batendo, o passo contido, lhe devolvia a matemática que o salvara. Respiração, mira, vento, distância. A vida, pensava, era apenas a soma infinita de pequenas correções. Quando os médicos se afastavam, Simo observava a janela. Do lado de fora, flocos oblíquos riscavam o vidro como notas de um idioma antigo. Ele tentava lê-los, como fizera tantas vezes no bosque. A direção do vento, o temperamento do dia, o recado do terreno. Mas agora não havia alvo. Havia apenas o retorno. O cessar-fogo chegara como uma frase que não encaixa. Uma pausa depois da qual ninguém sabe o que dizer. Companheiros vinham visitá-lo com olhos que carregavam duas coisas incompatíveis: gratidão e espanto. O pequeno fazendeiro, que se tornara lenda, respirava à frente deles, mas a lenda parecia distante, recolhida num lugar onde apenas o inverno tem permissão de entrar. À noite, o sono trazia salas de neve. Simo caminhava por elas sem deixar pegadas, como se tivesse desaprendido o peso. Em uma delas, via as próprias mãos, firmes como sempre, mas vazias. Em outra, via o rosto de um desconhecido cair para trás, a boca abrindo-se num "oh" sem som, e sentia uma espécie de luto sem objeto. Não havia culpa, mas havia uma contabilidade secreta. Cada vida retirada pesava como um floco. Sozinho, leve, somados, avalanche. E era justamente o medo dessa avalanche que o mantinha calmo. A calma, pensava, é a única ponte entre o homem e a precisão. Sem ela, o tiro erra. Com ela, o homem volta, se voltar for possível. Certo dia, um oficial entrou com um jornal dobrado. Herói Nacional, dizia a manchete, ladeada por números impossíveis. Simo passou os olhos pelas letras como quem mira longe. Sem apego, sem vaidade, sem negação. Heróis, para ele, eram aqueles que não voltaram. Os que ficaram anônimos na geografia da floresta. Ele, que aprendeu a medir vento, já sabia medir elogios. Excesso de barulho em noite de gelo. Agradeceu com a cabeça. Pediu água. E esperou o vento mudar. Quando finalmente caminhou, arrastando passos contidos pelo corredor, percebeu que o corpo lembrava, que os músculos carregavam um manual invisível. O olhar varria cantos, o ouvido buscava frestas, o peito contava. O mundo civil não oferecia trincheiras, mas oferecia esquinas. Não oferecia inimigos, mas oferecia ruídos. Na saída, um enfermeiro brincou. "O senhor volta para casa?" Simo pensou na casa, nos cães, nos pinheiros negros. Pensou em um lugar que já não existe do mesmo jeito quando o homem regressa trocado. "Volto", respondeu.
E pela primeira vez, o silêncio não soou como após o disparo. Soou como antes, aquele milésimo de segundo em que tudo se alinha. A vida agora seria essa mira paciente. O resto, ele deixaria para o inverno dizer. O inimigo invisível. A paz não tem som, mas tem ecos. De volta à fazenda, Simo encontrou a rotina como quem reencontra um rio. O mesmo curso, outra água. Os cães o reconheceram pelo cheiro de lã e pólvora antiga. A madeira reconheceu suas mãos, o campo reconheceu seus passos. Ele cortava lenha com o mesmo cuidado com que medira distâncias. Varava a mata para caçar com o mesmo respeito com que evitara ser visto. A precisão, descobriu, também serve para viver. Mas a guerra, astuta, aprende a mudar de forma para continuar existindo. Onde antes havia alvos, agora havia lembranças. Onde antes havia vento que guiava, agora havia vento que perguntava. A cada rajada, uma pergunta. A cada sombra de pinheiro, uma silhueta que a razão descartava e o corpo considerava. Os vizinhos o saudavam como lenda, e essa palavra pousava leve e equivocada sobre seus ombros. Lenda é aquilo que não dói. Ele doía. Recusava entrevistas, recebia condecorações como quem aceita um pão que não tem fome. Quando insistiam, respondia curto, quase sempre com o mesmo núcleo. Fiz o que precisava. Não havia bravura na frase, havia função. O país pequeno cercado de gigantes não se sustenta com discursos, mas com silêncios que trabalham. Às vezes, perguntavam pelo segredo da pontaria. Ele explicava como quem ensina a cuidar de um campo. Conheça o terreno, e o terreno cuidará de você. Outras vezes diziam, você não tremia? Ele sorria torto. Se a alma treme, deixe o corpo parado. Um dos dois precisa mirar direito. A fama, sem convite, tentou morar ali. Jovens atiradores queriam aprender com o mito. Traziam miras novas, armas brilhantes, teorias de precisão. Simo os escutava como escuta a neve cair, com gentileza e economia. Mostrava-lhes a posição baixa, a bochecha colada à coronha, a respiração quebrada em três. Falava de coisas que não cabem em manuais, da necessidade de aceitar o tempo do alvo, de saber perder tiros para ganhar o dia, de nunca mirar com raiva. A raiva é vento contra, dizia. Movimenta o cano, embaralha a distância, aumenta o homem e diminui o mundo. Eles anotavam, e ele se retirava cedo, como quem não quer deixar pegadas novas sobre um solo já saturado. Sozinho entendia que o inimigo agora não usava farda. O inimigo era um espelho, colocado num ângulo ruim. Era a memória exigindo revisão eterna. Era a pergunta sem sujeito. E se? Contra esse adversário, o rifle nada podia. Usava então outros artifícios. O cuidado com os bichos, a disciplina da horta, o estudo silencioso do clima. Havia dias em que a manhã vinha limpa, e ele dizia ao vento, hoje não. Havia tardes em que a sombra no chão alongava-se de um jeito conhecido, e ele a atravessava firme, como atravessara noites de gelo. Em certa ocasião, um repórter estrangeiro conseguiu uma conversa. O senhor sente culpa? Simo pesou a palavra como quem pesa a munição antes do disparo. Culpa é para quem escolhe o terreno. Eu só caminhei onde o inverno mandou. O homem anotou, incomodado com a resposta que parecia contornar seu roteiro. E medo. O medo é útil. É um cão que late. Você aprende a escutar se ele aponta o perigo ou a própria sombra. Quando o repórter foi embora, a casa ficou mais silenciosa do que antes. O inimigo invisível, por algumas horas, recuou. Havia trabalho a fazer. E trabalho, para Simo, sempre fora a melhor mira contra fantasmas. O retorno do fantasma. O convite chegou, como chegam os avisos do inverno, poucos sinais, certeiros. Queriam Simo numa base para falar aos recrutas. Ele hesitou. A guerra estava inteira no passado, mas o passado tinha o hábito de reaparecer com farda nova. Ainda assim, foi. Entrou no quartel como quem entra no próprio bosque, atento, calmo, de passos que não fazem barulho. Os rapazes o esperavam com olhos que pediam mito. Viram um homem baixo, um rosto cicatrizado, um casaco simples. Souberam de súbito que as lendas também usam botas gastas. No estande,
Ofereceram-lhe um rifle moderno, mira telescópica, ajustes milimétricos. Simo pediu um mais simples. Deitou-se no chão. O corpo recordou sem ordem. Cotovelo assentado, bochecha encostada, ombro pesado, pulmão dividido em 3 tempos. Ele mirou como quem escuta. O mundo ficou pequeno o bastante para caber num retículo invisível. Disparou. O som cortou a tarde em 2 metades iguais. Ao longe, o alvo abriu o seu centro com uma docilidade de porta conhecida. Ele disparou de novo. Depois, mais uma vez. Os 3 centros conversavam entre si como estrelas alinhadas. Simo levantou devagar. Entregou o rifle. Agradeceu o silêncio. Na sala ao lado, pediram que falasse. Ele falou do que sabia. Terreno, paciência, humildade. Um bom atirador conhece a própria insignificância, disse. É isso que o faz grande. Falou do frio como professor, do erro como ferramenta, da hora de recuar como parte do avanço. Não falou de números, não falou de mortos. Os jovens esperavam fórmulas. Ele entregou posturas. Esperavam glória. Ele ofereceu ofício. Um deles perguntou, com a pressa de quem ainda não conhece o tempo: como se lida com o que vem depois? Simo respirou. Depois é quando você aprende a atirar sem arma. Ao sair, o comandante anotou no diário a frase que mais o feriu de precisão. Ele não perfura papel. Ele perfura a distância entre o homem e si mesmo. Simo voltou para casa com a serenidade de quem devolveu um objeto emprestado. No caminho, pensou que o fantasma de que falavam não era ele. Era a ideia que a guerra produz para preencher o medo. O verdadeiro fantasma, descobriu, é a memória pedindo segundas chances. A única maneira de não ser assombrado é aprender a caminhar com leveza. Deixar pegadas que o vento possa apagar sem esforço. À noite, sentado à janela, a neve voltou a cair. Ele reconheceu naquele silêncio granulado a velha parceria. O inverno ainda o queria por perto, mas agora como testemunha, não como arma. Um cão encostou a cabeça em seu joelho. Simo passou a mão devagar, como quem faz um juramento que ninguém precisa ouvir. Não haverá tiros. Haverá tempo. Haverá cultivo. Haverá um homem comum que aprendeu uma lição rara, a de que a paz exige a mesma disciplina da mira, a mesma ética do vento, a mesma humildade da neve. Quando a chama da lamparina tremulou, ele entendeu. O fantasma retornara apenas para despedir-se. E, por fim, o inverno o deixou dormir. O homem que se tornou o inverno. Simo Häyhä sobreviveu à guerra, mas nunca realmente voltou dela. Seu corpo retornou à fazenda, mas parte de sua alma ficou enterrada sob a neve dos montes Kolaa. Enquanto o mundo reerguia cidades e esquecia heróis, ele viveu em silêncio, cercado por florestas, cães e lembranças que o tempo não ousou tocar. Nunca escreveu um livro. Nunca buscou fama. Dizia que a guerra não era algo para se orgulhar, mas algo para se suportar. Os soldados chamavam-no de a Morte Branca, mas na verdade, ele era o contrário. Era a prova de que a vida pode persistir, mesmo quando tudo ao redor se torna gelo. O frio o moldou, a solidão o lapidou e a guerra o transformou em mito. Mas por trás da lenda havia um homem comum, tímido, calmo, com mãos firmes e olhos que já haviam visto o limite entre o humano e o abismo. Dizem que nas últimas décadas de vida, ele gostava de observar a neve cair pela janela. Ficava ali, imóvel, como se reconhecesse nela algo sagrado. Talvez visse nas tempestades a lembrança de quando o mundo inteiro parecia em silêncio, e ele era o único que escutava. Em uma de suas raras entrevistas, já idoso, perguntaram-lhe se sentia culpa pelos homens que matou. Ele respondeu: "Não penso nisso. Fiz o que precisava ser feito. O inverno não sente ódio." Essa frase ficou registrada como sua última lição. Porque Simo Häyhä não lutou por glória. Lutou por um lar. Por um país pequeno, cercado de gigantes. E por isso, a Finlândia o chama até hoje de o homem que se tornou o inverno. No fim, seu legado não está nos números, mas no silêncio. No eco dos tiros que o vento apagou. No modo como a neve, até hoje, parece guardar sua presença. Fria, precisa, eterna. Simo nos lembra que há guerras que o mundo nunca entende,
e heróis que jamais pedem para ser lembrados. Porque há histórias que não pertencem à glória, pertencem ao gelo. Este é o cofre azul, onde a verdade se esconde entre o silêncio e o espelho.